Olá, pessoal, paz do Senhor, boa noite a todos. Quem tá chegando aí já vai chegando e dando um oi e falando pra mim de onde você é. Vamos lá, você tá aí online? Você tá aí comigo? Ou você vai ver essa live depois? Eu quero conversar um pouquinho com você. Eu quero chamar você aí pra gente falar. Vamos lá. Quem tá aí? Já estamos ao vivo aqui. Primeiro dia do nosso simpósio. Quem tá aí, vai dando um oi, gente, vai dando um oi. Oi, paz do Senhor. Vamos lá. Vamos lá. Vai falando pra mim de onde você é. Paz do Senhor, Simone, tudo bem? Boa noite. Oi, tia Vandinha, boa noite, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Jéssica, paz do Senhor. Gente, enquanto o pessoal tá chegando aí, eu vou contar um testemunho pra vocês. Você sabe que, né, quem me conhece sabe que eu faço viagem missionária, né? Eu participo de um projeto no ID, né, onde a gente vai implantar escolas de educação infantil. E aí a gente já foi na África, é, fomos no sertão daqui do Brasil, e esse ano nós vamos na Jordânia. Ano que vem também nós vamos implantar uma escola no Amazonas. E sempre que a gente vai fazer esse trabalho de implantação de escola, a gente faz o trabalho de treinamento de professores, né? O único contato que a gente tem com as crianças é porque a gente faz um chá de bonecas. E eu queria muito fazer um trabalho com as crianças também. Eu sempre tive um bloqueio muito grande, por exemplo, de ir na África, porque eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou atravessar o oceano e lá na África fazer um trabalho com crianças, com tanta criança aqui na comunidade atrás da minha igreja que eu não conseguia alcançar. Então, quando eu fui convidada para participar do projeto do Refúgio, né, que é treinamento de professores, eu falei, então isso mexeu muito comigo, que eu me senti útil a ponto de deixar a semente lá, não só levar o social, mas também levar o treinamento, a educação, e aquilo mexeu muito comigo. E aí a gente fez, e agora o ID Jovens, né, junto com a Isabel Lobato, no projeto do Amazonas, e aí eles vão para fazer um trabalho com as crianças. Eu falei, ai, Senhor, eu quero muito ir, porque não vai fazer o trabalho específico com as crianças. Aí ano que vem a gente volta para fazer o treinamento com os professores. Eu queria muito ir, muito ir, muito ir. Só que essa pandemia, esses últimos tempos, mexeu muito com questões financeiras, né? Para mim e para muitas pessoas. Tá bom, ô Miriam, não tem problema. Depois você assiste aqui, tá bom? Ela tá falando que ela tá em outra aula, não tem problema. E aí mexeu com muitas questões financeiras. E aí veio o Covid, né? Eu tive problema, vocês viram que eu fiquei internada, mexeu muito com a minha saúde, o pós-Covid também, que tem sido bem difícil. Então, ontem eu falei pra Deus assim, Senhor, eu não consegui comprar minha passagem para o Amazonas, além da passagem tem outros investimentos, que é estadia e tal. Eu falei, Senhor, será que o Senhor não quer que eu vou, pai? O que eu vou fazer? Eu não tenho como comprar passagem, a minha filha também vai, então um cartão a gente parcelou a passagem dela. Eu falei, acho que não é pra eu ir, não. Aí ontem, à tarde antes de ir pra igreja, eu tava orando sobre isso, eu falei, eu nunca pedi, eu sempre peço ajuda eu sempre faço mobilização missionária, mas nunca para mim. É sempre para uma agência, para uma causa, para uma pessoa, mas nunca pedi para mim. E eu falei, eu vou tentar. O não eu já tenho. Então, né, se não for da vontade do Senhor, eu não vou conseguir, eu não vou. E aí ontem eu pedi, né, pedi ajuda, quem pudesse fazer um Pix de R$ 5, de R$ 10, que eu pudesse ofertar. E hoje, por volta de 7h30 da noite, né, a gente agora tá 8h15, 7h40 no máximo, eu já tinha conseguido o valor todo da passagem, R$ 1.200. Então, assim, eu tô muito feliz, tô muito grata ao Senhor, né? O Senhor disse sim, e eu vou missionar. Até aqui, ó. Vou missionar no Amazonas. Eu tô muito feliz. Então, muito obrigada a todos que oraram, participaram aí para esse grande desafio, né? A minha viagem para Jordânia esse ano é o meu maior desafio missionário. Missionário e ministerial, né? É um valor bem alto, investimento alto que eu não tenho, mas o Senhor aprovando, então eu creio que
Ele vai abrir as portas, eu creio, eu creio. Eu até pensei, vou fazer um curso online. Eu sempre faço curso online, né? Na verdade, as minhas outras viagens missionárias, eu sempre fiz curso online. Mas eu falei assim, as pessoas estão tão cansadas de curso online. E algumas pessoas estão dedicando muito a curso online, pagando curso online caro. Então, falei, eu vou pedir. E aí, Deus deu certo, Deus usou as pessoas e eu tô muito grata assim. Amém? Então, ó, boa noite a todos. Roberta, Kátia, Viviane, Adoralice, Miriam, Sandra, Tânia, Cris, Aline, Diana, Marli, Caio, meu amigo Caio, Simone, Sayonara, minha linda, Nena, Ivani, tanta gente especial aqui. Marli, Jéssica, muito bom estar aqui com vocês. A Júlia de Chapada dos Guimarães, ai que chique. Jéssica. Gente, olha, muito bom estar aqui com vocês. Nós já tivemos aqui outra oportunidade falando sobre recursos visuais com propósitos. Então, assim, eu amo a Tia Vandinha, amo estar participando aqui. Hoje eu dei uma fugida da minha aula, Tia Marluz. Daqui a pouco eu volto lá, Tia Marluz. Mas eu tô feliz aqui realmente de estar participando com vocês. Nós vamos estar falando hoje um pouquinho sobre histórias com propósito. Mas antes disso, eu quero me apresentar para vocês, né? Para quem não me conhece, eu trabalho no Ministério Infantil, assim como todos vocês, ou a maioria de vocês. Meu nome é Flávia, eu sou do Rio de Janeiro. Sou membro da Assembleia de Deus em Pilares, que fica na zona norte da cidade do Rio. Sou capixaba, que fui adotada pelo Rio de Janeiro. Sou de uma cidadezinha chamada Cachoeiro de Itapemirim, que é a cidade do Anderson Freire, Roberto Carlos, Ministério Hebron. É uma terra de gente boa, de gente simpática. Aí eu sou de lá. E eu comecei a trabalhar com as crianças quando eu ainda era do Ministério Infantil como criança. Então, com 11 anos, a nossa tia colocou as crianças maiores para ajudar a olhar, ajudar as outras tias a darem aula para as crianças. E eu fui agraciada com essa oportunidade. Lá, eu tive treinamento com as professoras, treinamento ocular. Então, eu observava o que elas faziam e depois eu estava reproduzindo sem saber que era métodos da APEC. Né? Depois, quando eu fui fazer o curso da APEC em 2005, eu falei, uau, eu faço isso, nem sabia. Então, assim, eu aprendi muito observando, reproduzindo o que elas faziam. E eu me lembro que quando eu fui contar a primeira história, né? Eu ajudava as crianças, 11 anos, tá? Eu ajudava as crianças. Patrícia Ribeiro, beijo, meu amor. Aline Nogueira, Késia. Então, eu com 11 anos, eu ajudava as crianças, assim, a ir no banheiro, a levar água, dar um lanche, era coisa muito simples, né? Ajudar as crianças com um trabalhinho, explicar o trabalhinho, ler, mas eu me achava a pessoa mais importante da igreja. Eu falava assim para as crianças, você quer que a tia te ajude? Você quer que a tia te dê água? Pensa numa criança que se sentia valorizada por estar ajudando uma outra pessoa. Era eu. E aí a professora chegou para mim e falou pra mim assim, olha, domingo que vem você que vai dar aula. Eu falei, eu vou dar aula? Era uma escola dominical. Eu falei, eu dar aula? Eu não sei dar aula. Ela, não, você pega a revista e aí você conta. É só você ler a revista, você estuda por ali e você conta a história que tá na revista. E aí eu comecei a ler a revista pra ler realmente. E estudei a revista toda, quase decorei a revista, fiz a introdução, fiz a memorização de versículo, tudo bonitinho, conforme a revista da escola dominical que nós usamos orientava. Só que eu queria incrementar a minha aula, sabe? Eu queria fazer um negócio bonito, e eu começava a contar histórias com caras e bocas, e fazia cara de mal, e ria, participava ativamente ali, realmente, com 11 para 12 anos, gente. Participava com muita alegria daquela aula com expressões, entonação de voz, coisas que eu amava fazer. E aí, eu lembro que era para eu contar a história de Noé. E aí eu contei a história de Noé, e eu falei, então... E eu me lembrei que eu via eu não sei quem é das antigas vai lembrar, antigamente vendiam umas fitas VHS com várias histórias da Bíblia. História da Bíblia para as crianças. E lá em casa tinha essa história da Bíblia, né? E aí eu fui assistir de Noé. E eu me lembrei de algumas cenas desse filme que veio na minha cabeça na hora que eu fui contar a história. E aí quando eu comecei a contar, eu falei assim, então, Noé pegou o corvo, lançou o corvo voou e sumiu. Gente, eu não sei da onde que eu tirei que o corvo tinha sumido. E aí uma criança falou assim, tia, levantou a mão e falou, tia,
Se o corvo sumiu, como que hoje nós temos corvos? Se o corvo sumiu, como é que hoje... se o corvo sumiu, como que hoje a gente tem corvo se tinha um casal de cada animal para eles acasalarem? Gente, eu olhei para aquela criança e falei assim, 7 anos, né? Que antigamente só tinha escolinha para as crianças a partir de 7 anos. Eu olhei para aquela criança e falei assim, meu Deus, o que que esse menino veio para atrapalhar a minha aula? Eu pensei, gente, eu juro que eu pensei. Eu falei, meu Deus, ele tá atrapalhando a minha aula. Aí eu olhei para ele e pensei muito rápido. Eu falei, é porque o seu corvo voou, voou, encontrou uma casinha, ficou esperando a dona corva, eles foram para lá, se casaram e por isso que a gente teve vários corvinhos. Mas por que que eu tô contando isso para você? Porque às vezes a gente quer incrementar, quer dar algo na história que às vezes nem tá, entendeu? Tá errado isso? Só não tá na Bíblia. Então, o que que você pode dizer? Podemos imaginar, olha, eu imagino, né? Eu falei que o corvo tinha sumido, isso não tá na Bíblia. Mas para eu sair na tangente ali, eu podia ter falado, eu imagino que ele tenha sumido, alguma coisa assim. O que a gente precisa se atentar é que às vezes a gente coloca coisas na história que não existe. Ou a gente traz coisas que a gente acha que vai ser relevante para acrescentar e não vai ser. E qual é o nosso tema de hoje? O nosso tema é histórias com propósitos. Você vai ter várias técnicas de contar história, contado por pessoas que amam o ministério infantil, pessoas que são grandes pregadores e são excelentes naquilo que faz. Mas o que nós queremos falar para vocês é a sua sensibilidade ao você contar uma história. Eu gosto muito de contar histórias. E eu fiquei durante muitos anos pregando para crianças através das histórias, né? Usando histórias como metodologia, que é o que nós usamos, né? E eu gosto muito, caras e bocas. Eu pegava barco, levava para barco, né, de tecido, levava para as crianças entrarem. E quando você faz um curso de contação de história, uma das coisas que você aprende, né? Tô dizendo a nível profissional secular, dentro da pedagogia. O que você aprende na contação de história é que o recurso ele não pode chamar mais atenção que a história. O prato principal é a sua narração. Então, quando você vai contar uma história para as crianças, você tem que entender que o seu relato, aquilo que você apresenta, que são as verdades bíblicas, ela tem que ser muito mais importante do que a técnica que você usa através de recursos visuais. E a gente já falou aqui da outra vez, se você que não assistiu ainda, você pode procurar nos vídeos antigos, que nós falamos justamente sobre isso, sobre o uso de recursos visuais. Que o recurso visual ele tem que ter uma intencionalidade, ele tem que ter um propósito. Não é simplesmente juntar os recursos e vou contar uma história. Então você tem a sua eloquência, você tem você olhar para a criança, você trazer a criança para dentro da história, isso é fundamental na sua contação de história. Mas eu não quero falar sobre técnicas, eu quero falar sobre o propósito ao contar histórias. Então, às vezes, por exemplo, né, todos nós aqui participamos de muitos cursos, de muitos grupos de WhatsApp. E tem muitas perguntas que são feitas nos grupos. Por exemplo, assim, eu fui chamada para pregar numa igreja. Qual história eu conto? Irmãos, não é a gente que tem que falar a história que conta. Quem tem que falar? Quem tem que falar a história que você vai contar? É o próprio Senhor Jesus. Então você precisa entender, nós precisamos entender que é importante a gente ter sensibilidade espiritual para perguntar para o Senhor, Senhor, qual a história que eu vou contar? Senhor, o que o Senhor quer falar através daquela criança? Naquela igreja. Por exemplo, Noé, a história de Noé é uma história que dá para trabalhar muita coisa. E aí, o que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar família, eu posso trabalhar unidade, eu posso falar sobre obediência, eu posso falar sobre a vinda de Cristo, eu posso falar sobre reclusão e o coronavírus. Dá para eu trazer muita coisa. Mas a gente tem que aprender a não pegar receita pronta, porque pregação e ministração de histórias não é receita pronta. Você conhecer a história ou você ler a história é muito legal, é importante, é indispensável, principalmente quando nós pensamos em histórias bíblicas. A gente falha muito, eu coloquei um esbocinho aqui, gente, mas eu nem li o esboço ainda. E eu vou depois fazer uma apostila pocket para vocês, tá? Eu não consegui fazer ainda, mas eu vou mandar até o final da semana. Uma das coisas que a gente falha muito, nós, ministros de criança, tá? Nós falhamos muito. A gente
Eu vou usar um termo aqui que você vai entender. Sabe que nós fazemos autossabotagem com o Ministério Infantil? Através de pregações e histórias? Como assim? Infelizmente, criou-se um rótulo no Ministério Infantil que as tias do Ministério Infantil não são conhecedoras da Bíblia. Que as tias do Ministério Infantil não têm teologia. Que as tias dos Ministérios Infantil, elas contam historinhas, mas elas não pregam. Infelizmente, esse rótulo, ele tem continuado muito ainda no nosso meio, menos, mas ainda continua, pelos nossos próprios erros. Por quê? Porque quando a gente recebe a oportunidade para pregar, né, e às vezes você fala assim, eu vou contar história na igreja de fulano. Você vai pregar na igreja da pessoa, você só vai usar a história como estratégia para pregação, mas você vai pregar. E aí você fala assim, eu vou contar a história naquela igreja lá no culto de criança. Qual a história que eu vou contar? E fica assim, qual a história que eu vou contar? Irmão, qual a história que eu vou contar? Qual a sugestão? Sendo que a preparação do pregador, ele é fundamental. É você pegar lá o tema, você foi convidado para pregar numa igreja. E aí você fala assim, Flávia, qual é o tema do culto? O culto tem tema? Tem tema. Quando a pessoa fala não tem tema, você vai falar, Senhor, o que o senhor quer falar? A pessoa vai te dar liberdade para escolher o tema. Agora, quando a pessoa fez o congresso, montou um tema, é porque Deus colocou no coração daquela pessoa. Então, você precisa pregar dentro do tema, tá? E aí você vai falar, Senhor, o tema é sobre família. O que o senhor quer que eu fale sobre família? Qual é a passagem da Bíblia que eu vou falar sobre família? Então, você tem vários livros infantis. Deixa eu ver se eu tenho um aqui fácil para achar para vocês. Deixa eu ver um aqui. Aqui, ai, caiu. Eu tenho aqui, não é evangélico, tá? Esse aqui é da minha filha. É o gato, tá? Não tem nada demais no livro, tá? Eu poderia estar usando na igreja sem problema nenhum. Porém, ele não tem nenhum princípio bíblico, não tem um princípio cristão e não tem nenhum tipo de princípio para ensinar para criança. Conta a história de um gato. E aí eu vou pegar esse livro e vou levar para pregar para as crianças. Ah, mas qual o problema? Não tá falando nada demais, né? Não é Chapeuzinho Vermelho, não é o Lobo Mau. Eu posso pregar isso para as crianças? Posso? Posso, sim ou não? Responde aí para mim quem acha que não tem problema. Não, a pergunta vai ser assim: posso pregar historinhas para as crianças? Histórias que não são da Bíblia, eu posso pregar para as crianças? Responde aí para mim, enquanto eu vejo aqui esse outro livro. Responde aí. Posso pregar outros livros? Outras histórias? Achei muito bom aqui, ó. Achei uma história muito boa que eu vou mostrar para vocês. Sandra, Vanessa, Tatiana, Tânia, Jéssica, Vanusa, parabéns. Não é que eu não posso, eu não... Ai, gente, desculpa, meu pé bateu aqui. Eu não devo. Por quê? Porque nós temos um livro aqui cheio de histórias verdadeiras, que aconteceu há muitos anos atrás. Então, não tem necessidade de você pegar um livro. Não tem necessidade. Existem muitas histórias, né? Inclusive histórias que a PEC vende, e são histórias maravilhosas que trazem princípios bíblicos, que trazem verdades espirituais também, contextualizando com a história. Normalmente são fábulas, que são animais que falam, são alegorias, são histórias maravilhosas, mas essas histórias, elas devem ser contadas em lugares onde você não pode falar abertamente da palavra do Senhor. Por quê? Porque a prioridade sempre será da palavra. E aí, quando você vai pregar no culto de criança, que você conta historinhas, e não a história, né, com maiúsculo da Bíblia, você está reforçando um rótulo que as pessoas criaram sobre nós, de que nós não pregamos a palavra de Deus. Então, vai as crianças lá para o culto, no culto você fala a palavra, né? Você prega a Bíblia, você passa as verdades espirituais através da palavra do Senhor, e aí a pessoa vai lá no culto das crianças e vê você contando a historinha do gato. Entende? Você está perdendo uma grande oportunidade de ensinar verdades espirituais. Então, irmãos, não estou dizendo para você que é errado. Não é errado. Você está ensinando verdade espiritual através de uma história?
Beleza. Só que você está perdendo a oportunidade. Exatamente, Rosana. Você está perdendo a oportunidade de falar da palavra do Senhor. Por enquanto, tá tranquilo. Por enquanto, podemos falar da Bíblia. E daqui a uns anos? Quando começar verdadeiramente a perseguição, porque já começamos, mas daqui a pouco o negócio vai ficar feio. E aí você perdeu a oportunidade. Você vai se sentir arrependido de todas as oportunidades que você teve e não soube aproveitar. Uma prova viva disso se você perguntar para qualquer adulto que aceitou Jesus depois de velho, vamos dizer assim, depois de velho, e você perguntar para ele se você se arrepende de não ter aceitado a Jesus antes, de não ter conhecido Jesus antes, ele, nossa, como eu me arrependo. Então você perdeu o quê? Oportunidade. Então a gente precisa entender que esse momento que a gente está pregando para as crianças, a gente precisa pensar na oportunidade que Deus está nos dando. Eu costumo dizer para as crianças assim, eu lembro quando eu pregava para as crianças, né? Eu falava assim, vamos agora, eu sempre preguei a Bíblia, né? Na verdade, quando eu comecei, eu contava algumas histórias morais e Deus me deu uma chamada bonita. Falou assim, eu te chamei para pregar a minha palavra. Então eu falei, não, a partir de hoje não conto mais histórias morais. Se precisar de eu ir no orfanato ou ir num hospital onde eu não posso falar abertamente da palavra de Deus, com certeza eu vou usar essas histórias morais. Mas ali, naquele momento ali, na pregação, no culto de criança, que era o que eu fazia itinerante, eu precisava de realmente ver isso como uma oportunidade que Deus estava me dando de falar da palavra do Senhor, de ensinar as histórias das crianças de uma forma lúdica. Por quê? Porque eu sou Assembleia de Deus desde a época de Noé, né? Então, eu peguei muitas coisas que as pessoas usavam a Bíblia para colocar medo nas crianças, né? Falar que tinha foto do diabo na Bíblia. Quando eu tinha 8 anos, 7 anos, 7 para 8 anos, eu tinha um pavor de ir pra praia, porque falaram pra gente ensinaram pra gente, né, as doutrinas da igreja, que Jesus, ele vem no piscar de olhos. Então, se você estivesse fazendo qualquer coisa errada naquele momento, você ia pro inferno. Então, se você estivesse na praia de biquíni, você ia pro inferno. Então, eu tinha pavor de ir pra praia e Jesus voltar exatamente na hora que eu tava na praia e eu ir pro inferno por causa da praia. Então, às vezes, as pessoas pregavam para nós um evangelho, uma Bíblia, na verdade, um evangelho, uma Bíblia ruim, só tinha coisas ruins, que falava o tempo todo que eu ia pro inferno. Uma Bíblia, por exemplo, no meu caso, né? Uma Bíblia que falava assim, que Jesus ressuscitou o melhor amigo, mas Jesus não ressuscitou o meu pai quando eu pedi. Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado como que a gente passa essas verdades para as nossas crianças. A Sabine está fazendo uma pergunta muito interessante. Ela colocou assim, ó, histórias missionárias da PEC em culto missionário. As histórias missionárias da PEC, a maioria delas, não posso afirmar se em todas, né? Porque eu não sei, eu realmente não sei, mas eu posso ousar a dizer que a maioria delas são histórias verdadeiras, são biografias. Então você está contando testemunhos de missionários, não tem problema nenhum, tá? Se você for pregar no culto de missão, você tem que contar uma história missionária. Mas além dessas biografias, você tem Paulo, que é um excelente missionário. Paulo evangelizou mais do que todos os discípulos juntos. Paulo, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, porque ele foi transformado através da palavra do Senhor. E aí, ela falou sobre a história missionária, eu lembrei aqui. Às vezes você fica assim, eu tenho que contar uma história sobre bullying, mas a Bíblia não tem. Tem sim. Eu preciso contar uma história sobre prevenção. Não, eu não vou nem entrar na questão do maio laranja, não, porque a gente já até conversou sobre isso, sobre essa questão das pessoas estarem pegando maio laranja para usarem como datas comemorativas. Mas uma coisa, eu me lembrei agora também, que uma vez teve o... qual é? Eu não tô lembrando. Qual é o mês que eles trabalham a prevenção do suicídio? Vocês lembram qual é o mês e qual é a cor? Eu me esqueci agora. Se alguém lembrar, me fala. Mas, por exemplo, eu quero trabalhar a prevenção ao suicídio dentro da igreja. Para que eu vou contar a história de suicídio? Eu tenho que falar de vida. Vou falar de vida. Eu vou contar histórias, prevenção ao abuso sexual. Eu não vou ficar contando histórias de pessoas que sofreram abuso sexual, não precisa disso.
Às vezes vai despertar na criança. Isso, obrigado. Setembro Amarelo. É isso mesmo, Setembro Amarelo. Vocês não veem reportagens de pessoas que se suicidaram. Ah, fulano se suicidou. Na maioria das vezes, quando você vê assim, fulano foi encontrado morto, ali, às vezes foi suicídio, mas as pessoas não vão colocar. Por quê? Porque isso estimula pessoas a se suicidarem, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque tem causas e situações que a gente não pode levantar dentro do Ministério Infantil como data comemorativa. Então tome muito cuidado com isso, tá? Então existem muitos temas dentro da igreja, dentro da Bíblia, que são abordados, temas atuais, temas mensais, tem vários temas que estão dentro da Bíblia. Então o que falta nas tias do Ministério Infantil? O que falta em nós, porque eu sou tia do Ministério Infantil? Ler mais a Bíblia, conhecer mais a Bíblia, porque tem histórias de missões. Deus enviou Jesus, seu primeiro missionário. Deus enviou seu único filho para fazer missões. Jesus abriu mão da sua glória. Então, por exemplo, se você quiser falar sobre oferta missionária, eu preciso falar sobre oferta missionária. E aí, o que eu vou falar? Jesus, ele é um missionário. Ele deixou toda a sua glória lá no céu para vir aqui servir, para vir sofrer, passar dores, ser morto, sabe? Missionário. Paulo foi um grande missionário. Bullying. Eliseu, quando o Eliseu estava passando na floresta, os jovens riram dele: careca, lá vai o careca, lá vai o careca. Eliseu virou para trás, amaldiçoou ele, apareceu o quê? Umas ursas do meio da floresta e mataram aquele jovenzinho. Então é história de bullying. A gente não tem que mexer com o homem de Deus. A gente não tem que rir das pessoas. História de cura. Quantas histórias de cura tem? História de família. História de guardar segredo. Você já pensou que, por exemplo, quando Moisés, né, estava sendo guardado dentro da casa, os 3 meses Noé ficou guardado dentro de casa. Havia um segredo em família ali. Miriam, imagina, porque quando chega um bebê em casa, o irmão mais velho quer contar para todo mundo, a família quer contar para todo mundo. Agora ali, Miriam, se ela contasse para as pessoas que tinha um bebê na casa dela, o irmãozinho dela ia ser morto. Então tem segredos, tem coisas que tem que ficar dentro da família. Entende? A Bíblia é muito rica, gente. Nós falhamos muito quando a gente quer buscar fonte, quer buscar água na fonte errada. Então não tem necessidade. Olha, eu trouxe um livro aqui. Eu amo esse livro. Eu já fiz um projeto de inclusão para a escola que eu trabalhava baseado nesse livro, que é a história do Nick Vujicic, tá? Pra quem não conhece, ele é um australiano que ele tem tetramélia, é uma anomalidade, acho que é anomalidade que fala, que sem braços e sem pernas. A história dele é linda, ele tentou suicídio aos 8 anos de idade, ele ficava questionando a Deus por que ele tinha nascido daquele jeito, e é uma história linda. É uma história linda que eu posso trabalhar um projeto missionário, mas ela não deve ser substituída no culto ou numa classe bíblica pela palavra, não tem que ser substituída. E aí eu volto a falar, quando eu pregava para as crianças, eu falava assim, ó, sempre era história bíblica. E eu falava assim, agora, quem sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim pregar, eu vim contar histórias. Quem gosta de histórias? Pois é, e a história que eu vim contar pra você é uma história verdadeira que aconteceu muitos anos atrás. E essa história está num livro muito especial que é a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia? E aí eu pegava a Bíblia, mandava as crianças abrir e tinha criança que falava assim, tia, eu não tenho Bíblia. Às vezes a criança tinha iPad, tu pode, celular, nós podemos, tinha tudo, só não tinha Bíblia. E aí eu pegava a Bíblia e lia um versículo base, né? Eu gostava muito da história de quando eu colocava as crianças dentro do barquinho para fazer Jesus acalma a tempestade. Então eu li o versículo lá, salva-me, Senhor. Olha, aqui no livro, não lembro o livro, tá? No livro de Marcos, capítulo tal, tem um versículo na parte B que diz, salva-me, Senhor. Vamos gritar comigo, criança? Salva-me, Senhor. Agora só os meninos, com a voz grossa, salve-me, Senhor. Agora só as meninas, mas as meninas têm que falar com muito tipo fininho que eu falava, não vou lembrar a palavra. Então eu falava assim, faz assim com a mão, coloca embaixo do queixo, vira a cabecinha e fala, salva-me, Senhor. Quando eu li esse versículo, eu me lembrei de uma história de um homem que gritou, salva-me, Senhor. Você sabe qual é esse homem?
E aí eu começava a iniciar a história. E eu iniciava a história. E aí quando eu pedia para elas pegarem a Bíblia, que elas falavam que não tinha Bíblia, eu falava assim, mas como que você vem para a igreja sem Bíblia? A Bíblia, ela é igual um feijão na feijoada. Quando você vai fazer uma feijoada, por exemplo, aqui no Rio, né? É o prato típico do Rio. O que você usa para fazer uma feijoada? Você usa linguiça, bacon, isso. E você usa feijão. Se você pegar todos esses ingredientes, cozinhar sem o feijão, vai ser uma feijoada? Não vai ser uma feijoada. Por quê? Não se pode fazer feijoada sem feijão. E quando eu penso em pregação, quando eu penso em escola bíblica, em história bíblica e ensinamentos que eu tenho que dar dentro da sala de aula para as crianças da igreja, eu não posso abrir mão da palavra. Eu não posso abrir mão da Bíblia. Então, vou falar hashtag não faça feijoada sem feijão. Não conte história bíblica, não faça pregação sem a Bíblia. Não abra mão disso. Não abra mão disso, gente. Não abra. Isso é fundamental. E aí eu fiz aqui pra vocês, né? Eu fiz um esboçozinho ali. Volto a dizer quem chegou agora, que até o final da semana eu vou estar mandando uma apostila pocket pra vocês. Mas o nosso tema é histórias com propósito. Primeira coisa que eu preciso entender, o que é propósito, né? A gente lançou agora há pouco tempo um livro chamado Viva o Propósito, tá? Que a gente justamente traz esse entendimento do que é um propósito. Nós somos colocados aqui na Terra com um único propósito. Talvez alguém pergunta para você assim, qual é o teu propósito? E você vai falar assim, meu propósito é pregar para as crianças. Meu propósito é dar aula para as crianças. O meu propósito é fazer visita em orfanato. O meu propósito é viajar fazendo missões. Não, esse não é o seu propósito. Essa é a sua missão. O seu propósito, o meu propósito, o nosso propósito, todo mundo que está aqui nessa live, todas as pessoas que estão aqui no grupo, nós temos somente um propósito. Esse propósito, ele é unicamente engrandecer, exaltar o nome do Senhor, fazer com que o nome dele seja conhecido. Nós somos nós fomos formados para adorar ao Senhor, para engrandecer o nome dele. Então, nosso propósito é o mesmo. Independente do que você faz dentro do Ministério Infantil, o nosso único propósito é engrandecer o nome do Senhor. E aí, dentro desse propósito, a qual fomos criados, Deus nos deu missões diferentes. E aí, tem gente que tem missão de fazer pregação itinerante, né? De ir nas igrejas pregarem. Abrindo aqui um parênteses, eu acho um absurdo alguém do Ministério Infantil querer ensinar para todo mundo da face da terra e não ajudar a nossa igreja. Eu acho um absurdo as pessoas querem pregar para todas as crianças da face da terra e não pregar para as crianças da sua igreja. Fecha parênteses. E aí você tem uma missão itinerante, você tem uma missão, você tem um chamado para ir no orfanato, né? Vários. Isso são chamados específicos para fazer algo. São missões que Deus dá a você. Flávia, vai lá e faz isso e isso. Aline, vai lá e faça isso e isso. Janaína, eu quero que você vá lá no hospital. Aline, eu quero que você vá fazer capelania escolar. Damares, eu quero que você vá na África fazer um trabalho com as crianças. Então, isso são missões específicas que Deus dá para cada um de nós dentro do Ministério Infantil. E aí, quando eu vou fazer essa missão, eu tenho que cumprir um propósito. Qual é esse propósito? Esse propósito é que o nome de Deus seja engrandecido e reconhecido. Volto a dizer que quando eu acho que eu falei isso na outra live, por isso que eu digo volto a dizer, quando eu faço algo dentro do Ministério Infantil, onde eu quero que o meu nome seja engrandecido e reconhecido, eu não estou vivendo o propósito de Deus. Eu posso ter muitas habilidades, eu posso ser a melhor artesã, eu posso ser a melhor preletora, eu posso ser a coach do Ministério Infantil, mas se eu não entender que é o nome de Deus que tem que ser engrandecido, é como jogar pérola aos porcos. Entende isso? Então, missão, Janaína colocou aí, missão é diferente de propósito. Entenda o seu propósito. E aí, isso entendendo o nosso propósito, quando nós pensamos em contação de história, quando nós pensamos na história, eu preciso entender que ela que tem um propósito. Essa história tem que ter um propósito. Qual é o propósito dessa história? É que o nome de Deus seja reconhecido e engrandecido.
Às vezes a gente fala assim, a propósito é ter um objetivo. Dentro da perspectiva bíblica que nós temos que viver, propósito para nós é que o nome de Deus seja reconhecido e engrandecido. Tá? Vocês têm que deixar isso muito claro na mente de vocês. Quando realmente a gente entende que o nosso propósito é realmente engrandecer o nome de Deus, as coisas começam a fazer sentido. E aí você vê as coisas, que a sua missão, ela começa a prosperar. Às vezes, né, vou falar isso, talvez você vai identificar alguém que você conhece. Você olha para uma pessoa e fala assim, gente, aquela pessoa, ela é dotada de talento, ela tem muitas habilidades, é uma pessoa que fala muito bem, é uma pessoa que prega muito bem, é uma pessoa que ensina muito bem, mas parece que ministerialmente ela tá paralisada. Parece que puxou o freio de mão no ministério dela. Você não vê o ministério prosperar. Quando eu falo prosperidade, gente, prosperidade bíblica não é prosperidade financeira não, tá? Prosperidade é em todas as áreas, é dar certo, não é financeiro, tá? E aí, quando você olha para essa pessoa e fala assim, gente, essa pessoa, ela parece que não vai. Mas por quê? Porque não entendeu o propósito. Quando a pessoa, ela luta para que o nome dela seja engrandecido, é como se ela não precisasse de Deus. Ela coloca Deus de lado e fala assim, quem é o cara sou eu. E aí essas pessoas, talvez elas sejam até conhecidas, mas não têm um ministério próspero. Talvez essas pessoas sejam muito boas no que fazem, mas não têm um ministério próspero. Por quê? Porque não vive no propósito. E as pessoas que não vivem no propósito, elas ficam desesperadas para querer tema novo, para copiar as coisas das pessoas. Por quê? Porque quem vive, quem entende o propósito de Deus, ela tem uma particularidade de Deus, com Deus. Ela tem tanta preocupação e desejo de engrandecer o nome de Deus que Deus, ele vai derramando águas sobre a vida dela. Águas. Aquela fonte nunca se esgota. Por quê? Porque não está preocupada com viver a missão do outro. Quando você não entende o seu propósito, você quer viver a missão do outro. Ai, nossa, que lindo, fulano tá fazendo viagem missionária. Ah, eu também quero, eu também quero. Mas Deus quer que você vai? Ai, que lindo, fulano tá dando curso online. Nossa, olha quantos alunos ela tem. Ai, eu vou fazer também. Mas Deus quer que você faça? Quando você vive o propósito de Deus, você só faz o que Deus quer e não o que você quer. E a gente precisa ter essa sensibilidade. A gente tem que viver o propósito de Deus e cumprir a nossa missão e não a missão do outro. Não é ficar desesperado. Ai, nossa, ela fez um curso tal e deu certo, ai, eu vou fazer também. Ai, ela fez aquilo ali, ela usa o recurso tal e chama a atenção de todo mundo e eu gostei muito, eu quero também. Viva cada um o seu propósito com Deus. E aí a sua missão vai ser próspera. Porque o seu objetivo vai ser alcançado, que é cumprir o nome, que é engrandecer o nome do Senhor. Amém? Josilene colocou, o ministério infantil é ser visto e não aparecer seu ego. É porque tem muita gente que não quer servir, ele quer ser visto, entendeu? E como que a gente faz para entender isso? É pedir ao Senhor discernimento. A maior tristeza que eu percebo, às vezes, dentro do ministério infantil com relação a ser visto, é as pessoas não terem discernimento espiritual. E aí, sabe o que faz? Fica dando corda para essas pessoas. Falta de discernimento. Eu fico olhando e fico assim, gente, será que a pessoa não consegue perceber que ali quer que se cria nome, quer que se cria público, quer que se cria seguidores? Será que não consegue perceber isso? Quando as pessoas... Tem muita gente no Ministério Infantil que está com o objetivo errado. Então, vocês precisam orar e pedir ao Senhor discernimento. A Bíblia fala que a gente tem que pedir ao Senhor os melhores dons. E todo crente precisa ter discernimento. Sabe por quê? Porque o discernimento espiritual, ele é um dom protetor. Ele protege a igreja. Então, às vezes, são pessoas que estão usando o ministério infantil para encher os seus bolsos e não encher o céu de almas. E aí, se você apoiar esse tipo de coisa, você está sendo contribuinte, está sendo conivente. Então, ore ao Senhor, gente, para ter discernimento, tá? É isso aí, Kézia, vender evangelho. Mas, enfim. E aí, vamos lá no propósito, tá? Então, quando você entende o propósito, você cumpre a sua missão com excelência e não está preocupado com a missão do outro. Você ajuda o outro, mas você sabe que você precisa cumprir o seu propósito. Vocês entenderam isso? Essa questão de quando você entende o propósito, você não quer viver o que o outro está vivendo, você ajuda o outro, tá? Mas, por exemplo, tem pessoas que fazem trabalho com pessoas na rua, um exemplo, né? Talvez você não seja chamada para fazer um trabalho com missão na rua, missão urbana, mas tem a irmã
que faz. Então, como que eu posso contribuir para o ministério dela? Ajudando. Não é porque, nossa, ela faz, que lindo, que não sei o que eu tenho que fazer. Cada um tem que fazer aquilo que foi chamado. A Bíblia fala, né? Cada um que fique na vocação a que foi chamado. É. E aí, vamos lá. Então, você precisa entender o que é propósito. Você entendeu o que é propósito? Todos entenderam a diferença entre propósito e missão? Dá um ok para mim aí, quem entendeu. Qual a diferença entre propósito e missão? Fala aí pra mim. Não sei se eu vou dar um... Propósito e missão. Ok. Por exemplo... eu lembrei agora. Que eu falei sobre essa questão de cada um fique na sua vocação. Um exemplo muito claro, por exemplo, é quando convidam a gente para palestrar, tá? Flávia, você podia vir aqui na minha igreja falar sobre inclusão de crianças? Eu posso na sua igreja, mas não para falar de inclusão. Por quê? Porque eu não falo de inclusão. Eu não sou especializada nisso, eu não tenho conhecimento, eu não estudei para isso, mas eu conheço pessoas que estudaram para isso, pessoas que são altamente capacitadas para isso. Mas aí tem gente que, ao invés de honrar o amigo ou ter a humildade de falar assim, olha, eu não sei, mas eu vou chamar fulano, eu vou te indicar fulano, as pessoas querem saber de tudo. Ninguém é dono do saber, ninguém sabe tudo. Entende? Por exemplo, Flávia, você pode vir dar aula de musicalização? Não, porque eu não sou musicista, mas eu conheço pessoas do Ministério Infantil que são. Flávia, você pode falar sobre prevenção ao abuso sexual? Gente, a Carol tinha que vir aqui falar sobre essa questão da prevenção do abuso sexual. Então, por exemplo, você vai falar pra mim assim, Flávia, você pode vir aqui falar sobre prevenção do abuso sexual? Não posso, não posso, não posso, porque eu não sou especializada, eu não tenho estudo sobre o assunto, eu não vou ficar dando cabeçada, falando que sei e não sei, eu não vou palestrar. Você tem que palestrar naquilo que você domina, naquilo que você sabe que tá falando, pra você não falar besteira. É igual libertação. Um monte de gente quer falar sobre libertação, mas estudou sobre libertação? Se uma criança ficar endemoniada, você só vai expulsar o demônio e tá tudo resolvido, ou você vai tratar essa criança? Então as pessoas têm que ter cuidado. Não pode ver as coisas como um tema novo. Tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça e honrar o seu amigo. Então, quando você acha que você sabe de tudo, você deixou de ser corpo. O meu dedo, ele tá aqui. Ele coça meu olho, ele coça meu nariz, ele uso para várias coisas. Mas se eu arrancar o meu dedo fora, ele é muito útil para mim. Se eu tirar o meu dedo e colocar aqui, ele vai ter utilidade? Não, ele não vai ter vida, porque não existe membro desgarrado do corpo com vida. Entende isso? Se eu pegar o meu coração e colocar ele em cima da mesa, ele vai viver? Ele não vai viver, porque ele faz parte do corpo. Quando você acha que não precisa do outro, quando você acha que você é melhor do que o outro, você deixa de ser membro de um corpo. E um membro de um corpo que não está ligado ao corpo não tem vida. Então, quando você acha que você é muito bom, que você é autossuficiente, que você não precisa de ninguém, que você é detentor de todo o conhecimento, todo o saber do Ministério Infantil, que você é PhD no Ministério Infantil, que eu sei tudo, eu sei métodos, eu sei artesanato, eu sei tudo do Ministério Infantil. Quando você acha que você sabe tudo, você já não faz parte do corpo. E aí você pode até morrer. Porque você é tão bom, você é tão maravilhoso, que você já vai ser promovido à mansão celestial. A pessoa, ela se acha tão boa, esse mundo já nem pertence mais a ela. Então, a gente não tem que chegar à estatura de varão perfeito. Então, você já é perfeito, varão perfeito, tá na hora de morrer. É simples assim. Então, a gente precisa entender que cada um tem um dom, cada um tem um chamado, e todos nós juntos formamos um corpo de Cristo. Amém? Então, vamos lá. Como preparar uma história com um propósito? Quando eu penso numa história, quando eu penso em preparar uma história para as crianças, seja através de pregação ou seja através de uma aula, eu preciso entender, eu preciso pensar em 3 perguntas, tá? Por quê, para quê e como? De novo, por quê, para quê e como? Por quê? Eu coloquei assim, como preparar uma história? Por quê? Por que eu vou fazer essa história? Esse porquê, ele significa o objetivo. Tá? O objetivo é o que eu quero alcançar. Então, se eu vou pregar numa igreja, se eu vou contar a história para as crianças, né? Às vezes tem muitos líderes de ministério infantil que falam assim, não, você pode escolher o tema que você quer, tá? Você vai dar aula hoje, escolhe o seu tema, tá? Eu quero pensar num tema legal. Deixa eu pensar num tema. Ah, tá. Vamos lá. Um tema que foi aí ano passado, retrasado no seu tema da moda. Chamado O Maior Pintor do Mundo, tá? Ai, esse tema é tão bonito, eu quero pregar esse tema, tá?
Por que que você quer pregar esse tema? Por quê? Ai, porque a ornamentação é linda. Pé, não é o motivo. Ah, eu quero pregar esse tema porque o hino é muito lindo. Pé, não é o motivo. Errou. Entendeu? Por que que eu quero? Ah, eu quero porque eu quero ensinar para as crianças sobre a criação. Tá. Eu quero porque eu quero ensinar para a criança que ela é obra-prima de Deus. Tá, ok. Entendeu? Tem que ter um porquê. O que que eu quero alcançar contando a história da criação? O que que eu quero alcançar contando a história da menina cativa? O que que eu quero alcançar contando a história de Paulo? O que que eu quero alcançar contando a história de Jonas? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é por que eu quero contar essa história, o objetivo, tá? Ok? Até aqui? Ó, meu dedo sujo aqui. Tá rindo meu dedo pra vocês. Eu vou até fazer uma bolinha aqui. Primeiro motivo, vamos lá. Por que eu quero contar essa história? Como já tá com uma boquinha aqui? Aí, fiz um olhinho. Peraí, gente. Beleza? Vocês entenderam? Preciso ter objetivo. Então, vou contar a história. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso ter um objetivo a alcançar. Por que que eu quero contar? Ok? Beleza até aí? Beleza, né? Então, vamos lá. Outra coisa que eu tenho que pensar. Para que eu vou contar essa história? Esse para que é a meta que eu quero alcançar. Então, entenda bem. O porquê é o objetivo. O que eu quero alcançar e o para quê é. Para que eu quero alcançar aquilo? Para quê? Eu quero alcançar famílias. Para quê? Para que as crianças olhem a família como um projeto de Deus. Eu quero contar a história de Paulo. Por quê? O que eu quero alcançar? Eu quero que essas crianças entendam o que é missões. Para quê que você quer que ela entenda? Para que elas se tornem um missionário. Então, é por quê e para quê, ok? E o terceiro ponto indispensável é como eu vou apresentar essa história com propósito, né? Vocês já entenderam que tudo tem que ter um propósito. Eu preciso entender que o meu propósito é que o nome de Deus seja engrandecido. Eu preciso entender que a história que eu vou contar tem que ter um objetivo. Então, eu tenho que saber por que e para que eu estou contando essa história. E o último objetivo é como que eu vou apresentar isso. Eu já sei que eu quero que as crianças entendam a história de Paulo e quero que elas se espelhem em Paulo para ser um grande missionário. Vocês repararam que eu gosto de Paulo, né? E aí, eu quero que elas entendam quem é Paulo, a missão de Paulo, e quero que estimular essas crianças a serem missionários, assim como Paulo. E aí, como que eu vou apresentar isso? Aí eu entro no recurso. Esse recurso, eu preciso ter muito cuidado. Por quê? Porque o recurso, ele é o meio para eu chegar no objetivo. Então, eu vou criar, o recurso ele é a estratégia que eu uso para alcançar o meu objetivo, que é que as crianças conheçam a missão e se integrem em missão. Como que eu vou fazer isso? Existem várias estratégias para você contar, para você usar como recurso para contar a história. Pode ser através de uma dramatização, pode ser através de histórias com onomatopeia, pode ser através de objetos, você pode pegar um globo e contar uma história e tá tudo resolvido. Você pode pegar uma jarra d'água e contar somente com a jarra d'água. Isso aqui, o recurso, ele é o meio para você alcançar o seu objetivo. Entenderam até aí? Tá tudo bem? Entenderam? Deu um ok para mim, porque eu não quero embolar vocês. Às vezes eu quero falar e eu fico preocupada de estar embolando vocês aí. Responda ok para mim. Estou usando um cordão missionário, tá? Da Olive Biju, que é da minha filha. Ela faz bijuterias para levantar recursos missionários. Ok. Estão todos entendendo. Ótimo. Ok, tudo certo. Isso. Então, vamos continuar. Isso. Então, eu preciso entender que tem que ter esse propósito, que tem que ter o meio, tem que ter o recurso, tem que ter estratégias, que é o recurso, tá? Esse recurso, ele nunca pode ser maior do que a palavra. Ele nunca pode chamar mais atenção do que a palavra. Um exemplo. Eu prego com as crianças usando aquele bonecão fantasia, que é aquele bonecão de se fantasiar, o bonecão de vestir, que as tias chamam de cabeção, né?
Eu posso pregar com esse boneco? Pode, desde que o boneco não atrapalhe a palavra. Desde que o boneco não fique interferindo e fazendo gracinhas na hora da palavra e acabam tirando o foco que é a palavra. Ah, eu uso aquele vestido lindo, maravilhoso, todo florido, que pega fogo e tal. Pega fogo, que acende, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. É lindo, mas ele não pode chamar mais atenção do que a palavra. Ah, eu uso uma peruca laranja, uma peruca azul, uma peruca roxa, uma peruca de... Oi, estão por aí? Deu uma travada aqui. Vocês estão por aí? Ok, posso continuar? Voltamos. Ok, ó, bom. Então, assim, eu posso usar peruca colorida, posso usar recurso, posso usar muita coisa, mas isso não pode chamar mais atenção do que a palavra, porque a nossa prioridade é e sempre será a palavra de Deus, tá? E aí, a Keila vai dar a próxima aula falando sobre a arte de pregar para crianças e ela com certeza vai estar falando sobre os tamanhos dos recursos que eu uso, né? Às vezes você vai pregar para as crianças, uma igreja de 300 crianças, você quer usar um recurso do tamanho de um óculos e falar de um cego, sei lá o que for falar. Então, na verdade, o recurso ele tem que ser de acordo com o tamanho do seu público, né? Só que sempre lembrando que o seu recurso ele não é mais importante do que a palavra. Assim como os cursos de contação de história nos ensinam que o fantoche, as estratégias que eu uso não deve ser mais importante que a história, porque o recurso sem a história não vai é sem útil, tá? Deixa eu pegar aqui uma ideia para vocês de um... Vou pegar aqui. Eu amo post-it, tá, gente? Então, a minha mesinha aqui é cheia de post-it. Aí eu tenho um aqui, tá? Esse post-it aqui. Não post-it não, um caderninho. Que a gente escreve nele. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E ele vai marcando. Só que tem que ter um pauzinho diferente aqui. Eu não tenho. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não vou conseguir. Tá vendo? Quando a gente desenha nele, ele fica colorido. Eu queria muito mostrar pra vocês. Não vou conseguir. Não vou. Precisando usar um termômetro. Não vou conseguir, infelizmente. Mas eu vou pensar outra coisa, tá? Eu vou contar pra vocês uma história... eu vou improvisando aqui. Maria Fernanda, pega uma panela pra mim, fazendo favor, uma panela bem bonitinha. Pode ser um pote, pega lá na cozinha, pode ser um pote de plástico, fazendo favor. Crianças, eu vou contar pra vocês sobre uma história muito especial usando apenas um recurso, qualquer pote. Usando apenas um recurso, tá? Esse aqui é o pote. E aí, o pote... Gostaram da história? Quem gostou da história? Levanta a mão. Quem gostou da história? Não tá mudo, gente. Não ficou mudo. Eu que não contei a história. Eu só mostrei o recurso. Eu tenho esse recurso. Não travou, não travou. Eu só mexi a boca. Sabe por quê? Porque eu queria contar a história do recurso. Mas o que eu queria mostrar pra vocês? Que o recurso, ele não tem utilidade nenhuma se não tiver a história. Então eu posso ter o melhor recurso, mas sem a história, não vai adiantar. Então a história, a Bíblia, a palavra, ela sempre será prioridade. O seu recurso, ele é importante? Ele é muito importante, mas ele não é indispensável. O que é indispensável é a palavra de Deus. Então, toda a história que você for falar, ela tem que ter o propósito. O propósito é para engrandecer, reconhecer o nome do Senhor Jesus. É fazer com que, Senhor, a palavra seja ouvida
conhecida e praticada. Então nunca esqueça que a Bíblia sempre será a prioridade. A história não é mais importante, o recurso ele não é mais importante que a história. A história sempre será prioridade. Amém? Ai, gente, é muito bom bater papo com vocês aqui. Eu não sei se eu consegui ajudar pelo menos um cabelinho de minhoca, né? Mas realmente o que eu quero que você entenda é que a palavra, ela sempre será prioridade. Sempre, sempre, em qualquer situação. Você pode contar usando a tua unha, mas é a história, é a palavra que ela é fundamental, tá? Então, todas as vezes que você for contar uma história para uma criança, lembre-se que ela tem que ter um propósito, lembre-se que ela tem que ter um objetivo. E como contar a história para as crianças? Revisando. Toda vez que você for contar, você vai pensar em 3 atitudes: por quê, para quê e como. Nunca se esqueça disso quando você for apresentar uma história para as crianças. E lembre-se, uma história da Bíblia. Você não tem necessidade de contar fábula, você não tem necessidade de contar histórias da carrochinha, não. Use a palavra do Senhor enquanto nós temos liberdade para isso. Amém? Deus abençoe. E antes de eu terminar, eu quero mostrar para vocês aqui o nosso livro, né? Viva o Propósito, o livro que eu fiz com a Caroline Vargas. É um devocional para você fazer, para você entender o seu propósito. A gente sempre diz que o nosso propósito nesse livro é que você conheça o seu propósito, tá? Daqui a 30 minutos a Keila vai entrar, então eu só vou aproveitar aqui só para falar do livro. Mala de Ideias no Ministério Infantil, tá? Esse livro aqui é um livro de ideias para você trabalhar o ano todo no Ministério Infantil. É o meu filhinho querido, meu primogênito, tá? Então aqui você tem 100 temas diferentes para culto infantil, ideias para arrecadar dinheiro para o Ministério Infantil, ideia para trazer os pais para se envolver no Ministério Infantil, ideias para missões, em várias ideias aí. Tem o livro Arte de Pregar para Crianças, o primeiro e até então único livro do Ministério Infantil onde ensina Homilética Kids, a arte de pregar para crianças. Aqui você aprende a como se comportar, a como que você deve contar uma história quando você for pregar para as crianças, quando você for convidar alguém para pregar na sua igreja, como que você deve agir, como que você deve se comportar quando você prega na igreja de alguém ou quando alguém te convida. Eu posso ligar para a pessoa e perguntar: quanto você cobra para pregar na sua igreja? Não! Nunca faça isso. Quando você pergunta para alguém quanto que ela cobra para pregar na sua igreja, você está dizendo para ela assim: ó, eu estou disposto a pagar, pode cobrar. E aí você está sendo conivente com mercenários. Cuidado, tá? Cuidado! Não fica promovendo coisas erradas. O livro Replanejando o Ministério Infantil, que ele já não é mais publicado, nós temos ainda poucos exemplares, tá? É um livro que a gente fez especificamente para esse tempo de reclusão, que são estratégias que a gente apresenta para trabalhar on e offline com as crianças, e o livro Firmando as Bases do Ministério Infantil, onde a gente trabalha a questão de cura, libertação e aconselhamento de crianças, tá? O segundo livro que perguntaram aí é o livro Mala de Ideias. E esse aqui é o lançamento, Viva o Propósito. Gente, esse livro é maravilhoso, eu amo esse livro. Esse livro, ele traz 52 devocionais. E aí, esse devocional, olha que legal. Deixa eu virar aqui pra vocês. Esse devocional, ó, por exemplo. Aqui, o dia 23, vocês estão pra ver? O dia 23, o tema, sonhar de barriga cheia. Aí tem a base bíblica, o versículo, aqui tem a sua reflexão e aqui tem um desafio. Aqui o desafio, ó. Que tal construir um caderno de projetos? Nele você vai escrever todos os seus sonhos e ideias que já teve, mas que não teve apoio para realizar. E aí, além desses aqui, tem outros desafios, né? Tem um desafio que é você deixar uma Bíblia numa praça pública. Tem outro desafio que é você escrever uma carta para o seu pastor. Você procurar alguém que é referência para você pedir oração. Tem vários desafios, é muito legal. Você faz esse desafio em 52 dias. Por que 52? Porque é referente à reconstrução dos muros de Jerusalém, né? E muros você sabe que é proteção. Então, na verdade, a gente está trazendo esse propósito para que você entenda realmente o que é propósito, a tua missão, para que você venha reconstruir visões no ministério e assim te proteger contra o mal, tá? E é um livro muito bom. E agora, no mês de julho, nós vamos estar lançando o próximo livro, que é o Manual do Pastor de Crianças, tá? Então, a gente, breve aí, a gente já vai estar compartilhando a capa com vocês e fazendo a pré-venda, tá? A Vanessa perguntou assim: Flávia, e como a gente deve prosseguir? Como é que pergunta, né?
Eu quero chamar alguém para pregar na minha igreja, como que eu pergunto? Você vai perguntar assim: olá, irmã Flávia, paz do Senhor, né? Eu conheço o seu trabalho e eu gostaria de ver com a irmã as possibilidades ou as condições. Eu prefiro possibilidades. Quais são as possibilidades de trazer a irmã para pregar aqui na igreja, ou trazer a irmã para poder vir dar um curso aqui? Sempre assim. Gostaria de ver a possibilidade, gostaria de ver. Fulano, é com você que eu posso ver as possibilidades de você vir pregar aqui na igreja? Irmã, eu gostaria de ver quais são os procedimentos para você vir pregar na minha igreja. Nunca pergunta quanto cobra, tá? Porque, inclusive, tem pessoas que ficam ofendidas com isso, tá? Eu já me ofendi muito, gente. Vamos lá, Giane. O terceiro livro é esse aqui, ó. Esse a gente tem pouquinho ainda, deve ter uns 8 ou menos que isso exemplar aqui, tá? E aí, se você quiser, eu vou deixar o contato aí para vocês adquirirem o livro, tá? Meninas, eu vou terminar por aqui. Que Deus continue abençoando vocês, usando, que vocês venham a cada dia entender o que é o propósito. E mais do que entender, é viver o propósito de Deus na vida de vocês, viu? Que vocês sejam grandes instrumentos do Senhor, que vocês permitam o Senhor usar vocês aonde vocês estiverem, que vocês possam exalar o perfume de Cristo, que as crianças possam olhar para você e ver Deus através da sua vida. Lembre-se que o melhor elogio não é a pessoa falar: nossa, você é criativa, nossa, o seu artesanato é lindo, nossa, como você fala bem. Não, o melhor elogio é quando a pessoa fala: eu vejo Deus em você, eu sinto a presença de Deus através da sua vida. Quando você ouve isso, é sinal de que você está sendo representante de Deus aqui na Terra, verdadeiramente. Mas nunca deixe o ego, nunca deixe os elogios entrar no seu coração, porque a gente, tudo não presta, tudo tem natureza pecaminosa, e às vezes o elogio, ele massageia o nosso ego, e aí a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente acha que a gente é alguém, quando a gente acha que a gente sabe tudo, significa que a gente não precisa mais do Espírito Santo, ele vai se afastando de nós. Cuidado com isso, tá? Não deixa o evangelho entrar na sua vida, que você venha a cada dia ser usado pelo Senhor, ser instrumento dele. E nunca esqueça que um instrumento, ele nunca se manuseia sozinho, ele sempre precisa de uma mão para manusear. Então, que você seja um instrumento, que você seja um recurso do Senhor, onde ele, com as suas mãos, venha mexer. O que é um pincel sozinho? Ele não faz nada, ele precisa da mão. Que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, sendo o instrumento dele, viu? Deus abençoe. Ai, gente, que vontade de ficar aqui, tá tão gostoso. Que Deus abençoe a cada dia, continue usando vocês de maneira poderosa e estratégica. Diga sim para o Senhor e pergunte para ele: Senhor, qual a missão? O que o Senhor quer que eu faça? Viva somente aquilo que Deus quer para você. Não queira viver os sonhos dos outros. Viva o que Deus planejou para você. Sonhe os planos, sonhe. Não vou falar os sonhos de Deus. Eu gosto muito de falar assim, isso, né? Sonhe os sonhos de Deus, mas na verdade Deus não sonha, né? Deus projeta e a gente executa, né? Então que você venha a ser o instrumento para executar os projetos de Deus escrito para sua vida, viu? Beijo, beijo, beijo. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, gente. Tchau. Vandinha, obrigada, viu? Amo você. Beijo, 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 beijo.